Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes. Hoje é dia 12 de setembro de 2025. Nosso devocional diário está no terceiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo, ele vai dar aqui a Timóteo as características, os parâmetros para aqueles que querem ser líder na igreja ou dos que serão líderes na igreja. Ele fala que quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Episcopado no sentido de poder pastorear a igreja, de estar à frente da igreja. Ele fala que este homem, seja um bispo, seja um presbítero, ele tem que ser irrepreensível, ou seja, ele tem que andar ali de maneira correta, ele tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser alguém bígamo ou alguém que tenha mais de uma mulher. Ele tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, ele tem que ser hospitaleiro e tem que ser apto para ensinar. Veja que são características tanto espirituais quanto características comportamentais, com características relacionais. Tem que haver vigilância, sobriedade, tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que saiba receber as pessoas, hospitaleira e apto para ensinar. Tem que ser alguém versado na palavra de Deus. Não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador, ou seja, alguém violento, não pode ser alguém que é cobiçoso de torpe ganância, alguém ganancioso, alguém que queira cumprir ou fazer o ministério por dinheiro, mas tem que ser moderado, não pode ser contencioso, não pode ser avarento, na verdade tem que ser alguém generoso, ele tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Versículo 6 diz que ele também não pode ser neófito. O que é neófito? É um novo convertido, não pode ser alguém novo na fé. Por quê? Porque se for novo na fé, ele pode se ensoberbecer e acabar caindo na condenação do diabo, ou na mesma condenação que o diabo caiu, de se rebelar contra Deus. E nós sabemos que uma pessoa nova na fé, ela pode ter motivações erradas. Infelizmente, tem muita gente velha na fé também com motivações erradas. Se ele for novo na fé, ele pode achar que ali vai governar, vai mandar, pode estar ali simplesmente por status ou por querer uma posição. E o ministério não é isso. O ministério, na verdade, é se humilhar. O ministério é você estar apto a servir aqueles que estão ali. Além de toda essa questão interna, tem também a questão externa. O versículo 7 diz que ele tem um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e, mais uma vez, no laço do diabo. Veja que Paulo está preocupado com o inimigo de nossas almas em relação à liderança da igreja. Então, nós temos que estar atentos a isso. Ele fala em outro lugar que aquele que está de pé olhe para que não caia. Então, nós temos que prestar atenção. Ele fala também sobre outro tipo de cargo na igreja, que são os diáconos. Versículo 8, ele diz que os diáconos também têm que ser honestos, eles não podem ter língua dobre, não dados a muito vinho também, não cobiçosos e torpe ganância também. E eles têm que ser primeiro provados, depois servirem se forem repreensíveis. E é interessante, o versículo 12 diz que os diáconos, mais uma vez, sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Na verdade, a diferença entre os diáconos e os presbíteros é somente a questão da aptidão para ensinar. Os presbíteros ensinam, os diáconos são aqueles que servem e com alegria. Também vai falar aqui sobre as mulheres precisam ser honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Talvez aqui sejam as que nós chamamos de diaconisas, porque está no meio daqui das características, no meio daquilo que os diáconos devem ser. Então, se nós somarmos isso tudo, vemos que as pessoas têm que ser ali de uma maneira que reflitam o próprio Jesus Cristo, pessoas que mostrem Jesus Cristo através das suas vidas. E Paulo deixa muito claro porque ele está escrevendo isso. Ele diz no versículo 15: eu quero que vocês saibam como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade. A igreja, ela precisa ter liderança, a igreja precisa ter essas pessoas ali que são direcionadas pelo próprio Deus para estarem fazendo a obra, cumprindo o ministério, e tudo isso, como nós vamos ver no livro de Efésios, por exemplo, para a edificação do corpo. E ele termina aqui, mais uma vez, entoando o hino, louvor ao Senhor. Ele diz que, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aí ele canta: Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos,
santos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o nosso Jesus. Ele se manifestou em carne, Jesus foi justificado no Espírito, Jesus foi visto dos anjos, pregado a todos, como Paulo está pregando, ele foi crido e ele recebido na glória. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre amado e querido. Que nós possamos glorificar a Ele, honrar também aqueles que têm sido colocados a estarem trabalhando espiritualmente na igreja, os líderes, os diáconos, oficiais, como alguns gostam de chamar, mas que todos nós também queiramos isso, desejemos isso, porque Paulo ele começa dizendo que grande coisa, alguém que deseja o episcopado, excelente obra deseja servir, deseja amar, deseja cuidar, deseja ser aquele que está preparado por Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida sempre e a paz do Senhor.